Olá, tudo bem? No meu último story postado no Instagram, no qual eu perguntei sobre como que as pessoas lidavam com o processo de mudança, diversos fatores da vida, a maioria disse que a mudança representa um fator de estresse ou de ansiedade ou mesmo de medo, enquanto que uma minoria disse que lidam bem com mudanças. E isso me levou a algumas reflexões, né? Com a minha pequena bagagem de filosofia, me levou lá na frase de um pensador, né, pré-socrático, que é o Heráclito. E o Heráclito, o cerne da filosofia dele é que tudo flui, que tudo muda, não é? Tudo é passageiro. E daí ele diz que se nós formos em um rio e visualizarmos o rio e depois nós voltarmos naquele rio, as águas daquele rio não serão as mesmas que estão passando ali agora do que foi naquele primeiro momento no qual nós estivemos lá. Ou seja, tudo flui. E daí também uma grande obra de arte de um pintor japonês, o Hokusai, ele desenha então a grande onda de Kanaguara, não é? E a grande onda de Kanaguara foi reproduzida de diversas formas, na qual a onda ela está de diversos jeitos. É uma onda agressiva que parece que vai devorar os barcos dos pescadores que estão no mar. Em outro momento, a onda ela parece ser mais branda, mais calma, possibilitando então que os pescadores pesquem, né? E volta depois a ser agressiva. Ou seja, uma onda representa mudança, ou seja, ela sempre muda, ela não é estável. Só que se nós observarmos mais a fundo a pintura do Hokusai, em todas elas existe o Monte Fuji ao fundo. Ou seja, de diversos ângulos é possível nós visualizarmos o Monte Fuji. E existe, então, uma grande diferença entre uma onda para um monte. Ou seja, a onda ela é agressiva, ela pode ser sendo agressiva ou calma, ela é ali naquele momento e depois ela se vai. Enquanto que o monte está lá presente há milhões de anos. Ou seja, o monte ele representa então um ponto de estabilidade. Da mesma forma que as margens de um rio representam um ponto de estabilidade para aquelas águas. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho, não é? De acordo com a neurociência, nós nos damos melhor quando nós encontramos e colocamos pontos de estabilidade na nossa vida, o que a gente poderia chamar de rotina. Ou seja, quando nós temos uma rotina, nós temos um ponto de estabilidade, seja uma rotina de exercício, uma rotina de trabalho, de estudo, de meditação, de diversos fatores dos quais a gente possa querer inserir numa rotina. Né? Ou seja, nós temos hábitos, e esses hábitos, eles representam pontos de estabilidade. Uma vez que nós temos esses pontos de estabilidade na nossa vida, é possível, então, que a gente consiga lidar melhor com o processo de mudança, de maneira que o processo de mudança, seja ele uma mudança voluntária, ou seja, algo que eu quero mudar, ou então uma mudança que é imposta a mim, por exemplo, a demissão de um trabalho, um fracasso escolar em alguma dimensão, ou um fracasso em alguma dimensão da vida, que gere uma mudança. Quando nós temos pontos de estabilidade, é possível que nós lidamos com a mudança de uma forma mais saudável. Ou seja, nós somos seres dinâmicos, no qual temos as mudanças, mas temos que ter também o ponto de estabilidade, não é? A filosofia oriental também traz um símbolo muito interessante, que é o Yin Yang, no qual nós temos ali um pontinho branco dentro de uma imensidão escura. E na imensidão branca nós temos um pontinho escuro, representando o quê? Que em tudo que é estável existe a mudança, e em toda mudança também existe pontos de estabilidade.
Então, isso fica para a gente refletir um pouquinho sobre quais são os pontos de estabilidade da nossa vida, não é? Aqueles pontos de estabilidade que permite com que então a gente faça o processo de mudança de uma maneira mais tranquila, mais saudável, mais suave.